Olá, eu sou Ana Cláudia, enfermeira, e eu gostaria de estar agradecendo por participar de mais um evento científico, né, de colaborar com mais uma aula, mais uma palestra, estar participando desse segundo Fórum Acadêmico de Educação e Prática em Saúde Integrativa é muito importante para a gente disseminar mais um pouquinho de informações sobre esse tema, né? Eu sou mestranda em saúde pública, eu sou especialista em terapia intensiva e hoje eu também sou preceptora de um programa de residência multiprofissional em terapia intensiva. E eu venho conversar com vocês hoje sobre os desafios dos preceptores da área da saúde no cenário de cuidado. E antes de começar a falar sobre isso, todo profissional é preceptor, todo profissional de saúde é um disseminador de informações. É isso que a gente tem que ter em mente. Você graduando, hoje você é um graduando que tem um professor, um preceptor, mas no momento, a partir do momento que você se torna profissional, você também já é um preceptor, tá certo? Mesmo que você não esteja enquadrado em nenhum tipo de programa de residência ou de graduação, se você vai estar na ativa do cenário do cuidado, você também é preceptor. E por isso você precisa entender quais são os desafios de estar lá no cenário do cuidado e ter um aluno para você ensinar. Vamos lá. E qual é o conceito de preceptor? Preceptor é o profissional que participa do processo de formação em saúde ao articular a prática com o conhecimento científico, transformando a vivência do campo profissional em experiências de aprendizagem. Nesse contexto, o exercício da preceptoria deve estimular a reflexão dos profissionais sobre suas práticas nos espaços de formação e trabalho, pois a presença do ensino nos serviços de saúde gera um potencial questionador sobre as práticas instituídas. Por quê? Às vezes eu, profissional, eu sou enfermeira, eu já estou lá trabalhando, eu tenho 13 anos de experiência e 10 deles em UTI, eu estou lá fazendo meu trabalho, achando que está tudo certo. Mas aí vem um aluno e me questiona, me faz repensar tudo que eu estou fazendo, todas as etapas, todo o passo a passo. Será que está certo? Será que eu estou quebrando a técnica séptica? Será que o procedimento que eu estou realizando já caiu em desuso? Ter um aluno no cenário do cuidado traz para a gente vários questionamentos. E esses questionamentos são positivos. A gente precisa tirar o estigma de que o aluno está atrapalhando, de que está demorando, está causando atraso na realização do cuidado. Não, a gente precisa enxergar o aluno lá no cenário como algo positivo, como algo que nos vai fazer repensar o cuidado, realizar de uma maneira mais assertiva, mais presente, porque às vezes nós profissionais que estamos lá na assistência há muito tempo, a gente já vai fazendo as coisas rotineiramente. E não é bem assim. A gente precisa estar presente, né? Ah, vou fazer um curativo. Eu preciso estar no curativo. Eu não posso ir fazendo tudo atropelado e, vou passar isso, qualquer coisa. Não. Eu preciso estar ali no passo a passo. Limpeza do curativo, aplicação do tratamento, cobertura do curativo. A gente precisa estar se questionando se as nossas ações estão ok, estão dentro dos protocolos institucionais, estão beneficiando o paciente, tá certo? Lembrando que o preceptor, ele não é o professor, né? A pegada do preceptor não é ser predominantemente teórico, mas ele precisa ter uma teoria e precisa ter uma iniciação pedagógica, um embasamento, levando em consideração que cada pessoa aprende de um jeito, cada pessoa aprende de uma maneira. Então, o modo de você falar com um aluno essa semana e com o aluno que vem na semana que vem é diferente. A gente vai ver nessa palestra um pouco disso, um pouco dessa iniciação pedagógica. E ainda sobre o conceito, o preceptor é o profissional de saúde educador que cuida da saúde da população e tem compromisso da formação em saúde, ensinando a prática e a teoria relacionada à sua área de conhecimento
e atuando junto aos residentes nos cenários de práticas assistenciais, sendo suas atribuições definidas no regulamento e na legislação, facilitando a inserção do residente no ambiente de trabalho, promovendo a articulação entre a teoria e a prática e supervisionando as atividades práticas realizadas pelos residentes no serviço de saúde. Esse conceito, eu peguei ele de uma normativa que a gente utiliza aqui no DF, né? Na normativa do meu programa de residência, em que eu sou preceptora, né? Lá tem todas as especificações de tudo que o preceptor tem que fazer, de tudo que o residente tem que fazer, de como é o manejo da residência. Então, eu vou me basear nessa orientação, nessa normativa da residência em que eu atuo, tá certo? E ela traz essa importância do conceito do que é o preceptor, dessa articulação entre a teoria e a prática profissional. Porque a teoria é uma coisa e a prática é outra. O preceptor está ali como um articulador disso, da teoria e da prática para o residente, tá certo? E aqui eu falo a residência multiprofissional e residência médica também, porque os desafios são os mesmos, né, para ambos os profissionais. E ainda sobre o conceito, a preceptoria é considerada como uma atividade de ensino necessária, que favorece um processo de construção de conhecimento mais significativo para a formação humana e profissional. Para tanto, a prática formativa em saúde exige do preceptor o papel de mediador no processo de formação e serviço, sem deixar de incluir a qualificação pedagógica. Antigamente, pelo menos quando eu formei, a gente não tinha o preceptor, a gente tinha o professor de estágio. Só que esse termo ele foi substituído por preceptor, entendendo a importância que tem esse tipo de profissional. Não é só um profissional do campo que vai estar supervisionando o que você está fazendo. Não é só esse o papel que o preceptor vai ter. De, não, você está coletando errado, você está fazendo errado, de indicar os erros do aluno. Não, o papel do preceptor é muito maior e exige uma qualificação pedagógica. E as bases legais da preceptoria, né, a nível nacional, é a Lei 11.129/2005. Ela cria a residência em área profissional de saúde e institui a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde. Esta modalidade de formação busca transformar as práticas em saúde a partir da educação pelo trabalho. As residências em saúde se caracterizam como modelos formativos que propulsionam o ensino-aprendizagem de forma experiencial, pautadas na reflexão crítica sobre situações cotidianas assistenciais. Então, até 2005, a gente não tinha um residente multiprofissional, né? A residência médica, que deu origem à residência multiprofissional, ela é mais antiga, né? Desde sempre os médicos têm a residência deles. E a nossa enfermagem, físio, nutrição, psicologia, terapia ocupacional é nova, é de 2005, né? A regulamentação dela. Isso foi muito positivo para as profissões, porque a gente tem um profissional, o residente, né, quando ele se forma, um profissional especialista que tem sua carga horária de prática aumentada, um profissional que sabe sobre o setor, é diferente da especialização só, né? A residência tem um peso maior, além de contribuir para o serviço e além de contribuir para o residente também com a bolsa, né? Porque o residente recebe uma bolsa por estar efetuando o seu trabalho, né? Então, a residência, ela é positiva tanto para o profissional que quer se qualificar, tanto para o ambiente de saúde que ganha mais uma mão de obra, né? Mais um recurso humano. Então, em 2020, a gente tem uma outra base legal, aqui eu falo a nível de Distrito Federal, né, que é onde eu exerço as minhas atividades, que é a Portaria 493, de 8 de julho de 2020.
Ela regulamenta os programas de residência médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e os programas de residência em área profissional da saúde da SES também daqui do DF. Então, aqui no DF, a gente tem uma portaria que regulamenta os dois tipos de residência, né? A tendência é que o médico também esteja cada vez mais integrado às outras áreas multiprofissionais, né? Porque nós somos profissionais de saúde, todos, mas sempre houve esse distanciamento, de certa forma, alguma superioridade, mas que isso também vem sido rompido, essa barreira também vem sido rompida para que o trabalho multiprofissional de todas as profissões seja realizado de maneira mais efetiva. E a residência também tem essa função de integrar os profissionais de saúde em prol do cuidado melhor ao paciente. Então, as residências são constituídas em 80% de carga horária prática e 20% de carga horária teórica. E é por isso que acaba que a residência é superior a uma especialização apenas, né? A especialização tem quase 100% da carga horária teórica, né? Assim, a preceptoria surge a fim de mediar o ensino-aprendizagem. Nesse sentido, para os residentes de enfermagem, a preceptoria deve ser realizada por enfermeiros inseridos nos seus próprios âmbitos de trabalho, os quais necessitam criar mecanismos de execução das atividades no cotidiano assistencial juntamente aos residentes. Então, aqui no DF, e eu penso também que nos outros locais, quando a gente fala de residência, o preceptor ele já trabalha no seu ambiente. E aí você se inscreve para ser preceptor e aí chegam os residentes para você. Diferente da preceptoria da graduação, né? Que você está inserido numa faculdade e você é enviado ao campo. Você não faz parte do campo. E na residência, não. O preceptor tem o domínio do campo. Eu, por exemplo, sou enfermeira da UTI, sou rotineira também. Eu já sou de lá e recebo o preceptor, os residentes. Então, eu tenho esse papel de mediar, de recepcionar os residentes e integrá-los também à equipe, né? Como eu já sou de lá, eu já conheço a minha equipe, é mais fácil de eu fazer essa ponte, né? Quando a gente tem o preceptor da graduação, a gente tem mais um desafio, né? Que o preceptor da graduação não é do hospital, então ele tem que se integrar à equipe e integrar seus alunos à equipe. Então, quais são os desafios para o preceptor? Não, eu já comecei a falar sobre eles, né? Quando a gente fala do preceptor da graduação, a gente tem o desafio da integração. Integração do preceptor com o campo, integração dos alunos de graduação com o campo. E além da integração entre o preceptor e o aluno, né? Mas temos outros desafios. O despreparo para atuar com metodologias ativas e o despreparo para a realização de pesquisas, e ainda o despreparo para o trabalho interpessoal, interpessoal e interprofissional. A gente já sabe que as correntes metodológicas, elas caminham para a metodologia ativa, onde o aluno não é só mais um receptor da informação única de um profissional. O aluno busca a informação, o aluno transmite a informação, o aluno é mais interessado e talvez o preceptor, que é formado há muito tempo, ele não esteja a par, né? Ele não esteja ciente de como as metodologias funcionam. Não existe mais eu chegar para o aluno e falar uma verdade absoluta, né? E mesmo que seja uma verdade, não é assim que o conhecimento é construído. A gente precisa estar a par de metodologias ativas, de sala de aula invertida, de conversas, de roda de conversas, né? De saber o que o aluno, de saber o que o residente tem para falar para a gente também, né? De fazer com que ele vá atrás da informação, de que ele transmita aos outros colegas, de que haja discussões saudáveis e positivas, de que haja uma comunicação efetiva. E talvez os preceptores, eles não estejam preparados para isso.
O professor que está lá em sala de aula, provavelmente, que tem um mestrado, doutorado, ele já está mais ciente de como as metodologias de ensino estão acontecendo, né? Já o preceptor, que é focado mais na prática, talvez ele não entenda que atrás daquela metodologia de ensinar o como fazer mais rápido, tem um trabalho pedagógico. Então, não é só você chegar e meter a cara e falar, vou me inscrever para ser preceptor, vou lá. Não, você precisa se preparar. Porque quando você chegar no desafio do aluno te questionar, do aluno te testar, você não vai estar pronto, né? Você não vai entender. Ou você vai para cima dele também, o que não é indicado. Porque o nosso intuito é promover o bem-estar do paciente. E o segundo intuito é promover a educação de qualidade. E a educação de qualidade ela não é combativa, né? Ela é construída de ambos os lados. E aí eu trago aqui para vocês a pirâmide de aprendizagem de Glasser, que diz para a gente como que nós aprendemos. É importante que o próprio preceptor, o professor, entenda como é o aprendizado, como são as etapas da aprendizagem, para que a gente passe para o aluno como funciona. Então, vamos começar com essa pirâmide de baixo para cima. Quando que o aprendizado é ativo, que é o nosso foco, né, da metodologia ativa, como preceptor, como professor? 95% explicando, resumindo, estruturando, definindo, generalizando, elaborando, ilustrando, né? 80% escrevendo, interpretando, expressando, revisando, identificando, comunicando, ampliando, demonstrando. Aí a gente pega aqui, demonstrando e praticando, com o campo, né, com o cenário. Então, na preceptoria, quando o residente está em campo, ocorre o aprendizado ativo. Mas tem uma maneira, né, certa de demonstrar, de praticar, é levando o residente a se questionar sua própria ação, levando o residente a relembrar qual o papel teórico daquele procedimento realizado, né? 70% do aprendizado ativo é conversando, perguntando, repetindo. Por isso a importância das rodas de conversa, da gente sentar e se questionar sobre as ações, conversar sobre os casos, porque é aí que o aprendizado também está acontecendo. Antigamente, quando eu aprendi, isso não era tão valorizado. Sentar e conversar, roda de conversa, parecia que não tinha nenhum fundamento científico, mas hoje, após muitas pesquisas e estatísticas, foi visto que é assim que o aluno absorve melhor a informação. Conversando, questionando, falando, ouvindo, e não só mais com aquelas aulas expositivas. As aulas expositivas são importantes, são, mas elas não são a totalidade do conhecimento, né? Elas não demonstram para a gente não vai absorver só com aquelas aulas. E vamos para o aprendizado passivo, que é ler. Parece que ler é tão importante, mas no processo da aprendizagem, nas metodologias, não é. É só 10%. Então, para o professor, ele tem um desafio maior, que é integrar as metodologias para que o aluno aprenda dado o assunto, mas para o preceptor é mais fácil, né? Que a gente pega já o aprendizado ativo, que é o como fazer, o to do. Escutar é 20%, ver é 30% e ver e escutar é 50%, né? Então, essa é a pirâmide de aprendizagem que a gente tem que ter em mente para planejar as nossas metodologias. Ah, mas eu sou preceptor da prática, né? Eu vou só estar lá no cenário. Você precisa saber isso. Porque às vezes você vai passar alguma atividade de leitura e ela não vai ter tanta, ela não vai ser tão efetiva. Você vai pedir para o aluno ler um artigo ou ler um capítulo de um livro, só ler e vir com ele pronto, né? Lido, mas é só 10%, né?
ele não vai absorver. E talvez se você mandar ele ler e fazer um resumo e explicar para a turma, aí sim vai ser uma metodologia mais efetiva. Outro desafio para o preceptor é a falta de estrutura no cenário para receber o residente. E aqui a gente fala em infraestrutura da equipe, infraestrutura física também. Às vezes a gente trabalha em hospitais pequenos que não tem espaço para o residente estar. Não tem espaço, às vezes, nem dentro do cenário mesmo, da UTI ou da clínica médica ou da clínica ortopédica, não tem, já tem muitos profissionais. O residente precisa se ambientar, ele também vai fazer, muitas vezes, as refeições dele lá, precisa ter o espaço dele. Isso também é um desafio para o preceptor mediar essa relação do residente com a instituição. E aqui, ainda acerca dos desafios para o preceptor, eu trago a normativa, o artigo 70 da normativa daqui, da residência do Distrito Federal. E o que compete ao preceptor? O que o preceptor precisa, né, para ser preceptor? Ele precisa exercer a atividade de orientador de referência para o residente no desempenho das atividades práticas. Precisa facilitar a integração do residente, o relacionamento interpessoal com a equipe de saúde, como eu já disse, né? E não só com a equipe, com usuários, que são indivíduos, família e grupos, residentes de outros programas, bem como estudantes dos diferentes níveis de formação profissional na saúde que atuam no campo da prática. Então, hoje, na unidade que eu trabalho, a gente tem residentes de um programa de residência, que é o de UTI, tem residentes do programa de centro cirúrgico também, tem voluntários, tem estudantes. Então, o preceptor precisa fazer toda essa integração com todos esses personagens, né? É um desafio também, né? Porque são pessoas, cada uma de um jeito, cada um com humor, e o preceptor precisa ter essa formação, precisa estar ciente de que vai ter que lidar com isso tudo, de modo positivo. Participar de reuniões semanais e interprofissionais para discussão da prática, orientar e acompanhar, com suporte dos tutores, o desenvolvimento do plano de atividades teórico-práticas e práticas do residente, elaborar, com suporte dos tutores e demais preceptores da área de concentração, as escalas de plantões de férias, acompanhando sua execução. Então, aqui no DF, o preceptor multiprofissional, além dele estar no campo, ensinando, repassando conhecimento, a gente também tem um cronograma de aula, acaba que a gente também é professor. Por isso que a gente precisa da formação pedagógica. A gente precisa se integrar com o tutor e ele vai passando os temas para a gente dar as aulas, né? Fazer as escalas dos residentes também é uma função do preceptor. E ainda sobre os desafios do preceptor, participar junto ao residente e demais profissionais envolvidos no programa das atividades de pesquisa e dos projetos de intervenção voltados à produção de conhecimento e de tecnologias que integrem ensino e serviço para a qualificação do SUS. Lembrando que o residente também precisa ser positivo aos serviços de saúde e ao incremento das atividades do SUS, tá certo? Ele ganha uma bolsa para isso também. Participar do planejamento, da implementação e da avaliação do programa pedagógico do programa, contribuindo para o seu aprimoramento, dar ciência ao coordenador do programa de qualquer irregularidade que afete o desenvolvimento do programa de residência, comparecer às reuniões convocadas pelo coordenador do programa, lembrando que o preceptor, aqui no DF, pelo menos, a gente também tem que fazer um boletim de atividades do que a gente fez, né, durante o mês com o residente. E ainda ao preceptor compete participar da elaboração de relatórios periódicos desenvolvidos pelo residente sob sua supervisão,
proceder em conjunto com tutores à formalização do processo avaliativo do residente. O residente também é avaliado com uma periodicidade máxima a cada trimestre, né? Realizar preenchimento de instrumentos e formatos de avaliação no sistema acadêmico ou por escrito. Identificar dificuldades e problemas de qualificação do residente relacionados ao desenvolvimento de atividades práticas, de modo a proporcionar o desenvolvimento das competências previstas no programa pedagógico, encaminhando ao tutor quando necessário. Então, aqui no DF, pelo menos na residência multiprofissional, que é farmácia, fisioterapia, enfermagem, nutrição e psicologia, nós, preceptores, a gente tem um tutor, né? Como são muitos preceptores, a gente tem um tutor para gerenciar nossas ações. E a gente também deve uma satisfação acerca das ações, das atividades, do comportamento dos próprios residentes ao tutor, tá certo? Então, não é assim, o preceptor não vai apenas estar lá no campo e ensinar a passar uma sonda. Não é mais assim. Se antes o papel do preceptor era só estritamente prático, hoje ele engloba diversas competências, como as que eu estou mostrando agora, entendeu? Aqui tem mais um pouco de algumas atividades, né, para vocês lerem um pouquinho, informar o tutor, alguma alteração, né? E aqui também são algumas atividades que nos levam a repensar: será que eu sou um profissional pontual, assíduo e responsável a ponto de ser preceptor? A gente tem que pensar também, refletir sobre o nosso próprio comportamento para ser um bom preceptor. Então, agir de acordo com os princípios éticos profissionais, zelar pela ordem e disciplina do residente, estar acessível conforme a escala de serviço nas atividades assistenciais do programa de residência, incentivar a participação dos residentes em jornadas e congressos da sua área de concentração, participar ativamente e efetivamente da jornada científica anual dos residentes, participar de cursos de capacitação em preceptoria. Então, o papel do preceptor hoje, o papel que é exigido pelo mercado de trabalho, que é exigido pelas instituições e que é exigido até pelo aluno, é que o preceptor seja um exemplo de profissional, tenha a capacidade pedagógica para transmitir informação e esteja a par do seu papel, esteja ciente da importância do seu papel, também como professor, né? E aqui eu trago uma reflexão sobre Paulo Freire, né? Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Antigamente, o que o aluno tinha para falar não importava. Importava era que eu desse a minha aula expositiva e ok. Hoje não. Hoje a gente precisa se assegurar que o aluno está sendo integrado ao conhecimento, integrado ao processo do conhecimento e que ele verbalize para a gente também suas dúvidas, temores, saberes, porque o conhecimento é uma troca, né? Uma troca entre o professor e o aluno. O professor não é o detentor do conhecimento, ainda mais com a globalização, com a internet, com a facilidade que a gente tem hoje digital, né? A gente precisa levar a uma reflexão, a um processo reflexivo do residente e nosso próprio processo reflexivo também, né? Para que juntos, o residente refletindo, o preceptor refletindo, para que juntos a gente chegue a um denominador que cause bem ao paciente, que transmita o conhecimento. E as referências que a gente tem sobre o assunto foram essas, e eu agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre os desafios do preceptor nos cenários de cuidado, né? Lembrando que os cenários de cuidado não é só o hospital, é um ambulatório, é atenção básica, é um consultório, onde a gente está é a sala de aula, onde a gente está transmitindo a informação e onde tem um cuidado direto ao paciente, é um cenário do cuidado, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer solicitação de material, se precisarem de orientação,
para programas de pós-graduação, eu estou disponível por esse e-mail, tá certo? Obrigada mais uma vez e sucesso a todos. Continuem se atualizando.